para todos. Tá dando microfonia. Checa para mim, por favor, se eu precisar falar mais perto do microfone, pode abaixar. Até o retorno. Acho que deu certo aí. Obrigado. Valeu, Léo. Eu sei que é um jargão muito normal e corriqueiro da gente falar que, nossa, eu estou sentindo a presença de Deus, mas eu estou reconhecendo a presença do Senhor. E antes de nós caminharmos pela palavra, queria fazer algo, se vocês me permitirem, da forma que vocês estão mesmo. Queria convidar minha irmã para vir aqui. Queria que nós ministrássemos mais uma canção ao Senhor, da forma como você está mesmo. Que nós pudéssemos entregar ao Senhor mais uma oferta de amor e de gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque
medida que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito de ti. Tudo perde o seu. Vamos declarar isso mais uma vez. E eu estou aprendendo a. Diga para o Senhor, nós nos deleitamos na tua presença. Mais satisfeito. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Deus, nós temos satisfação na sua presença. Nós temos satisfação no Senhor. Nós não somos perfeitos. Mas Deus, ainda bem que a prova do teu amor é ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue do Cordeiro, seremos salvos da ira. Te damos graças, ó Cristo, por toda a tua obra desempenhada na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu sacrifício. Te damos graças. O Senhor ministra aos nossos corações nessa noite a tua palavra, essa palavra tão preciosa que é capaz de dividir o meu homem interior e separar a minha alma do meu espírito, para que eu seja edificado por aquilo que o Senhor tem para compartilhar nessa noite. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Acho que pode pedir para os irmãos. Eles estão falando que está atrapalhando essa luz que está aqui para poder enxergar. Se quiserem apagar essa e ligar a luz do salão, para mim está tudo bem. Vocês podem fazer dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Vai dar certo? Beleza. Hoje, como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma certa dificuldade para colocar tema em palavra, porque eu particularmente gosto muito de pregação expositiva. Então, basicamente a gente vai fazer é repetir o que a Bíblia está dizendo. Então, mas eu gostaria de falar hoje de uma palavra no grego que chama metanoia, que significa mudança de mente. E antes de começar a compartilhar aquilo que está no meu coração, eu queria te dar uma síntese. Eu vou antecipar aquilo que eu vou falar, para que a gente possa já passar pelas Escrituras, entendendo que Deus de fato quer falar conosco. Mas antes de te passar essa síntese, eu queria te falar por que eu estou ministrando essa palavra hoje. E essa não é uma palavra fruto de uma revelação ou de algo incrível, mas é fruto de um clamor que tem habitado no meu peito. Eu não sei você, mas eu lido muito com a inconstância. Um dia eu acordo de manhã e parece que o sol está maravilhoso. E eu saio, Jorge, na minha motinha elétrica indo para o meu escritório. E eu ponho o meu fone às vezes e eu estou lá naquele momento, eu começo a chorar, quebrantado na presença de Deus. E eu ponho um óculos escuro porque eu fico com vergonha das pessoas me verem chorar no meio da rua. Mas tem outros dias que eu acordo parecendo que eu estou morto. Sabe assim, eu olho para as coisas e falo, cara, eu não tenho vontade de levantar da cama. Uns dias eu tenho vontade de, sei lá, de
pregar para todo mundo que eu encontrar na minha frente. E no outro parece que eu quero estar igual ou Davi ou Elias, enfiado dentro de uma caverna e não ver ninguém. E essa inconstância, ela não me ataca somente nas minhas questões naturais, mas muitas das minhas questões espirituais. E eu tenho reconhecido diante do Senhor que existem tantas e tantas e tantas coisas que eu gostaria de mudar. E já tem mais ou menos uns 3 ou 4 meses que algumas canções têm ministrado muito ao meu coração. E uma dessas canções é o que o Tama ministrou uma vez na nossa célula. Ele estava cantando essa canção. Eu estou aprendendo a estar satisfeito com o Senhor. Não é uma coisa que eu faço naturalmente. Naturalmente eu gostaria de sempre mais dinheiro, mais posição, mais autoridade, mais reconhecimento, mais tudo. Mas essa canção tem falado muito ao meu coração, é dizer: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito no Senhor. Mas a canção que tem mais mexido comigo nesses dias é uma canção do Marcos Telles com F. Hope, que ela fala sobre tronos que foram edificados dentro do nosso coração. Eu não sei você, mas eu reconheço que existem tronos que foram edificados no meu coração. Às vezes, Gerson, não pode parecer para as pessoas de fora, mas às vezes Mamon tem um trono dentro do meu coração. Eu venero dinheiro, porque no dia em que eu recebo mais dinheiro, eu fico muito alegre. Mas no dia que as coisas dão errado, meu coração entra em tristeza. E claramente o Senhor tem me revelado que Mamon muitas vezes é o trono do meu coração. Às vezes são as paixões do meu coração, a concupiscência da carne. E eu tenho falado para o Senhor: meu Deus, quando que esses tronos vão se dobrar diante do Senhor? Quando de fato o Senhor vai reinar no meu coração definitivamente? Quando eu vou parar de ser tão inconstante? Quando eu vou parar de ser tão falho? E aí eu olho para homens que andaram antes de mim, e eu vejo, Abraão, e eu falo: caraca, mano, não é possível. O cara, ele não tinha nem metade do que eu tenho, porque hoje eu tenho Deus residente dentro de mim. O máximo que ele tinha era uma visitação do Espírito, espontaneamente, em alguns momentos. E eu gostaria de compartilhar essa palavra sobre essa minha inconstância, sobre isso que eu estou vivendo. Eu não sei se é a sua realidade, pode não ser a sua realidade, mas é a minha realidade. E a síntese do que eu quero compartilhar hoje é que a mudança dos meus comportamentos, as mudanças dos meus hábitos, elas só podem se consolidar, ou seja, eu só posso ser persistente quando o Senhor me der uma forte convicção de uma nova mentalidade. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, eu quero te dizer: aquilo que é invisível dentro do meu peito é evidente no meu exterior. A palavra vai dizer que o coração é enganoso, e Deus até está falando: você deveria sondar o seu coração. Mas mesmo que eu sonde o meu coração, de fato eu não vou conseguir reconhecer todos os meus defeitos, minhas falhas. E aí a palavra vai dizer que depois de nós fazermos esse nosso exercício, o Senhor vai dizer: eu sondarei o seu coração e mostrarei os caminhos que você deve trilhar. E o que eu tenho pedido para o Senhor é: Deus, me dá uma nova mentalidade. Muda a forma como eu penso, muda a forma como eu sou convencido pelas verdades da Tua Palavra, porque eu tenho certeza que se o Senhor mudar aquilo que está dentro de mim, isso efetivamente vai mudar aquilo que eu estou exteriorizando, aquilo que eu estou vivendo exteriormente. E Carol falou algumas verdades e algumas mentiras ao meu respeito, porque ela me ama muito. Mas uma das verdades, a Carol sabe disso, é que eu busco viver de fato as verdades que a Bíblia me ensina. Eu não estou dizendo que eu consigo fazer isso,
Muito pelo contrário, muitas são as dificuldades, os tropeços, as guerras, as frustrações, as angústias. Mas eu tenho pedido para o Senhor para Ele poder me ensinar. E eu gostaria de ler um texto com vocês, que está lá em Romanos, capítulo 12. Se você puder abrir comigo, Romanos capítulo 12. A partir do verso 1. Antes de nós lermos, eu sei que você já ouviu tanto sobre renovação da mente. Eu sei que você já ouviu isso, mas assim, tenha paciência comigo, porque é algo que eu estou vivendo, eu estou buscando encontrar em Deus. E nesse texto eu gostaria de separar em quatro tópicos. Deus aqui, Ele tem um objetivo, Ele tem uma ferramenta, Ele tem um manual de instrução dessa ferramenta, e Ele tem um resultado, que é o que nós vamos atingir quando aquele objetivo se cumprir nas nossas vidas. E eu quero começar lendo esse texto, e o desejo do meu coração é começar como Paulo começou. A primeira palavra que Paulo utiliza ali em Romanos capítulo 12, versículo 1 é rogo-vos. Eu não sei se te dá essa impressão, mas eu nunca fui católico, mas a expressão de rogar me dá uma impressão de humildade. Não te dá a mesma sensação? E aqui você vai ver que Paulo, quando ele utiliza a palavra rogo-vos, e ele usa no grego parakaleo, significa ensino com humildade. O que eu quero fazer, assim como o apóstolo Paulo, é tentar te ensinar e me ensinar com humildade. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. E aqui eu quero parar novamente para falar. Paulo, quando ele vai utilizar esse termo apresenteis, no original grego é paristeme. E paristeme não é o que nós fazemos, por exemplo, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando nós entregamos para o Senhor, apresentamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós simplesmente deixamos no gasofilácio e retornamos para o nosso lugar. Não é esse o verbo que Paulo está utilizando. O que Paulo quer dizer com apresenteis é trazer para dentro do círculo de intimidade. Quando Paulo vai dizer apresenteis, ele está te dando e me dando um convite para que nós nos unamos em intimidade ao círculo de uma pessoa que nós sabemos que é a triunidade de Deus. Então Paulo vai dizer: eu estou pedindo e ensinando a vocês, meus queridos irmãos, que pelas misericórdias de Deus, vocês tragam para a comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o vosso corpo. E aqui eu quero fazer um parêntese. Paulo poderia ter falado: olha, eu gostaria que vocês apresentassem a vocês mesmos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos um ser triuno. Nós temos corpo, alma e espírito. E foi por isso que tudo que Deus criou através da palavra de Cristo, Ele disse: haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Mas quando Ele resolveu criar a humanidade, Ele disse: não haja. Ele disse: façamos. Sabe por quê? Porque não existe imagem se nós não entendermos que Deus nos fez semelhantes a Ele em 3 aspectos: corpo, alma e espírito. Quando Deus vivificou o seu espírito e renovou você, antes nós estávamos mortos pelos nossos delitos. Romanos capítulo 3, 23, Romanos 6, 23 vão dizer essas verdades. Se Deus só estivesse preocupado com o seu espírito, Ele teria te salvo e mandado um anjo e
ceifou, levou para o céu. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós temos dois: o homem exterior, que é o nosso corpo, e o nosso homem interior, que pode ser dividido em alma e espírito. E quando nós pensamos em apresentar algo a Deus, normalmente nós apresentamos algo que é interior, o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Mas Paulo não está dizendo que nós devemos trazer para a unidade de Cristo o nosso espírito ou a nossa alma. Ele está dizendo: você precisa trazer para a unidade com Cristo o seu corpo. Mas por que Deus resolveu fazer dessa forma? Nós sabemos que Deus, Ele é Espírito. E por ser Espírito e desejar atuar na humanidade, Ele precisava de um corpo. E aí Ele veio e enviou cabeça para ser o corpo de Cristo na terra. Portanto, tudo que Deus faz na terra hoje, Ele faz através do seu corpo. Portanto, nós devemos apresentar o nosso corpo. E Paulo vai dizer que esse corpo, ele precisa ser apresentado como um sacrifício. Um sacrifício que tem 3 características. Quais são essas características? A primeira característica é que esse corpo é um corpo vivo, Amanda. Você acha que Deus, Ele deseja que você tenha doença? Você acha que Deus deseja que você viva uma vida sem fluir das capacidades que Ele sonhou e determinou para que você vivesse? Deus, Ele está falando para você: eu e você, nós devemos nos preocupar não somente com a nossa alma, os nossos sentimentos, não somente com o nosso espírito, a nossa vida de devoção, mas nós devemos nos preocupar com o nosso corpo, porque não adianta nós queremos apresentar um corpo morto para Deus. Se você morrer, você não vai poder apresentar nada para o Senhor. Portanto, o Senhor está nos chamando a apresentar diante dEle um sacrifício, que é um sacrifício vivo. Sabe, eu fico olhando para mim mesmo, e quando eu me confronto com a palavra, o Senhor me dizendo: você precisa estar vivo. Sabe, às vezes a gente não morre literalmente, mas morre virtualmente. Como é que é esse morrer virtualmente? É o automático. Pá. Não sei se você já teve essa sensação, mas eu sou assim às vezes. Não fui diagnosticado, mas eu creio que não, misericórdia, pela graça de Cristo não, mas eu sinto que às vezes eu tenho TDAH. Porque tem certas vezes que eu estou dirigindo um carro e eu paro e penso: cara, como eu cheguei aqui? Eu não sei se eu sou o único louco que sente isso, mas sério, às vezes eu sinto isso. Às vezes eu do nada vem um pensamento, Patrick, na minha cabeça: você tem que pagar aquela conta. E quando eu olho aquela conta, eu já tinha pago, porque eu estava no automático. Jesus está dizendo: a sua vida de sacrifício não pode ser uma vida de sacrifício automática. Se você não entender que Deus quer que você viva uma vida de sacrifício, que é uma vida de sacrifício vivo, você não está apresentando algo que Ele pode aceitar. A segunda característica é que esse sacrifício, ele precisa ser santo. E aqui é onde eu tomo a maior lapada na minha cara, porque eu não me considero santo. Eu tenho tantas e tantas e tantas e tantas frustrações. Carol fala uma coisa que eu falo para ela mesmo. Um dia Carol estava muito triste com uma coisa que algumas pessoas falaram que era mentira. E eu virei para ela e falei: amor, fica feliz, porque o que eles estão falando é mentira. Imagina se eles soubessem a verdade. Os irmãos que caminham aqui comigo
Azrael, eu nunca quis fingir para ninguém uma santidade, uma superioridade que eu não tenho. Muito pelo contrário. O Senhor sabe que a minha oração mais profunda para Ele é me dar mansidão e humildade, para que eu reconheça o quão pecador eu sou. Nós vamos começar agora no Ministério Infantil um jejum, 3 dias na água, do dia 17 ao dia 19. Eu não sei se você sabe, mas acho que você sabe disso, porque já deve ter ficado doente. Mas quando nós ficamos doentes, às vezes você pega uma gripe muito forte, fora os sintomas da própria gripe, qual é um sintoma que sempre está presente? A falta de apetite. Quando nós estamos doentes, existe uma programação dentro de nós dizendo: não é tempo de comer, você está doente. Jejum nada mais é do que o meu reconhecimento de que eu estou espiritualmente doente e que eu preciso de uma graça do Senhor. Eu não estou fazendo para que Ele me dê algo em troca. Eu não estou fazendo porque eu me acho superior, porque eu me acho incrível. Muito pelo contrário. A única coisa que eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou doente. E não são só os seres humanos que param de comer quando estão doentes. Se você olhar para a natureza, sabe por que muitas vezes nós não conseguimos jejuar? É porque nós não reconhecemos que nós estamos necessitados. Nosso coração está tão duro, os nossos olhos estão tão cicatrizados para reconhecer a verdade do Evangelho, que nós sequer conseguimos avançar nisso. E a terceira coisa que precisa ser rápido é ser agradável. O sacrifício para Deus, ele precisa ser agradável. Mas isso representa para nós esse tempo em que nós precisamos encontrar deleite. Eu estou aprendendo. Eu não nasci sabendo, mas eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito no Senhor, me deleitando no Senhor. Mas esse é o objetivo que Paulo está dizendo. O objetivo é que nós experimentemos uma caminhada que é uma caminhada de apresentação com o nosso corpo como um sacrifício. E nós queremos começar por aqui. Mas na verdade, antes de nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, nós precisamos entender que existe uma ferramenta. Qual é a ferramenta para que isso aconteça na minha vida e na sua vida? Paulo vai dizer: e não vos conformeis. Pode passar versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Se nós não entendermos que a nossa mente precisa mudar, nós não vamos conseguir exteriorizar isso. Eu estou tentando novamente, não estou tentando, mas pela graça de Deus estou conseguindo emagrecer. Foram muitas as vezes que eu chorei de vergonha das pessoas virarem para mim e falarem: velho, você está muito gordo. Você pode rir, mas aquilo doeu. Uma vez uma pessoa da igreja local virou para mim e falou assim: você jejua tanto, será que você não aprendeu a ter domínio sobre a sua própria boca? Foi duro de ouvir aquilo. Mas isso fez parte de um processo para mim que eu estou aprendendo no Senhor a ser confrontado e a ser confirmado pela palavra. Se eu não entender que só quando a minha mentalidade mudar, não adianta a Carol virar para mim e falar assim: você não pode comer uma pizza agora. Se aquilo não estiver dentro da minha mente, se aquilo não estiver arraigado dentro do meu coração, eu vou comer. Sabe, e eu queria te falar uma coisa. Eu sei que nós estamos na época aí, Fábio, dos coaches. E o que tem falado pra gente é: instala um novo drive, dá um upgrade no seu cérebro,
Mas o caminho para uma nova mentalidade, na minha visão, e acho que é a visão bíblica, não é um upgrade do cérebro, não é instalar um novo drive, é fazer um download do céu dentro de você. Sabe, é você receber as realidades e as verdades do reino dentro de si e falar: Jorge, agora eu tenho uma firme convicção de que eu preciso fazer isso. Se nós não entendermos que fé é isso, a fé é a certeza, não te adianta eu falar para você: cara, não faça isso, porque você vai fazer, porque é o exterior, é o seu homem exterior. Se você não for renovado, se essa ferramenta não for utilizada dentro de você, de renovar a sua mente, você não vai conseguir. E aqui ele vai dizer que nós vamos experimentar, quando isso acontecer, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu queria passar para o terceiro tópico, que é o próximo versículo, que ele diz: porque pela graça, e esse é o manual de instrução da ferramenta, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Tamanho é o poder dessa chave de renovar a sua mente. Paulo entende que tamanha é a chave, a mudança que pode acontecer no seu viver quando nós renovarmos a nossa mente. Que ele vai dizer o seguinte: eu até temo que quando você começar a usar essa ferramenta, você não se ache demais. E ele vai dizer: quando você começar a renovar a sua mente, começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, lembre-se, não pense de si mesmo além do que te convém. Aqui Paulo está dando um puxão de orelha antecipado. E o quarto, próximo versículo, é qual o resultado que nós vamos obter, Dayara, quando nós apresentarmos o nosso corpo, não a nossa alma, não o nosso espírito, mas o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele vai dizer o que vai acontecer, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Pode passar o próximo versículo. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando nós começarmos a ser renovados na nossa mente, nós vamos reconhecer que nós somos um corpo, e nós, cada um de nós, tem uma função muito específica no corpo. Sabe, eu tenho falado muito isso. Eu não creio quando as pessoas falam: o avivamento vai vir das crianças, porque não é esse o ensino que a Bíblia nos dá. Atos capítulo 2, a palavra vai nos dizer que quando o vento impetuoso, quando veio a unção, o poder, a glória de Deus sobre a igreja em Atos, quem estavam reunidos? Estava reunida toda a igreja, dos idosos aos bebês. Todos profetizaram, todos receberam novas línguas. Então todos nós de fato somos importantes no corpo de Cristo. Sabe, eu já estou indo para os meus 40 anos. Flávio, você já passou dos 40? Às vezes a gente tem a tendência de pensar: eu já estou muito velho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você continua sendo parte do corpo. Você tem um lugar específico. Você tem algo que Deus destinou e colocou só na sua mão. E se você não desempenhar essa função que Deus colocou, o corpo não vai desempenhar aquilo que ele precisa desempenhar. Isso é o que Paulo está nos dizendo. Portanto, queridos irmãos, prometo que não vou demorar mais, no máximo 10 minutinhos eu já termino.
eu estou convencido pela palavra que a inconstância do meu caminho é fruto de uma falta de convicção na minha mente. Eu não fui renovado onde eu precisava ser renovado, e por isso eu não estou experimentando no meu caminho aquilo que de fato eu precisava experimentar. E eu vejo, queria ler só mais 3 textos com vocês, rapidamente. Que quando nós então estamos nesse momento em que a gente está conflitando ali, e às vezes você gostaria de esmurrar o seu próprio corpo e reduzi-lo à escravidão, para dizer: eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais fazer isso. Mas parece que não existe outra solução para você se não cometer aquele pecado. O Senhor nos faz um convite para que nós sejamos renovados na nossa mente, que um conhecimento novo da palavra entre nos nossos corações, na nossa mente, e faça diferença em nós. E eu queria ler um texto que eu acho muito interessante, que tem me ajudado nesse meu processo de lidar com a inconstância. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 6, eu vou ler rapidamente, não vou esperar nem abrir. Tiago 1, 2 a 6. Ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando nós lemos esse versículo, o que a gente pensa? Ah, bati o carro, deu perda total, vou me alegrar. Oh, glória a Deus. Minha avó estava doente e faleceu. Aleluia, glória a Deus, faleceu. Se você for ler o que a Bíblia está dizendo para você, Ele não está dizendo que é provação na sua vida cotidiana, Ele está dizendo que é a aprovação da vossa fé. Se a sua fé não puder ser provada, ela não pode ser confirmada. E se ela não for confirmada, ela não pode produzir perseverança. Sabe, às vezes a gente se sente tão mal, porque às vezes a gente se levanta, anda um pouquinho, cai, tropeça, machuca, e eu falo: Deus, nossa, mais uma vez, não é possível, mais uma vez eu caindo de novo, me rendendo de novo. E o Senhor quer me mostrar que eu preciso andar por fé, e não pelo que eu consigo enxergar, porque a minha fé, ela precisa ser provada, precisa ser confirmada, e precisa produzir perseverança. Veja que assim como Romanos capítulo 2, ele está dizendo que a perseverança está intimamente ligado à sua crença, à sua fé, ao que você acredita. E ele vai continuar: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Olha só, eu não sei se você enxerga a correlação, em nada deficientes. Mas se você não tiver fé, você não pode experimentar essas coisas. Se a sua mente não for renovada, se você não receber das verdades do Evangelho primeiro, antes de querer mudar os seus caminhos, infelizmente você vai tropicar e vai cair, assim como eu tenho feito isso. Por isso que eu tenho pedido ao Senhor me debruçado, me dá uma convicção mais forte, me dá uma fé mais forte, sabe assim, traz para mim novo renovo na minha mente, para que eu seja renovado. E Ele vai dizer: peça a sabedoria com fé. Pode passar mais um, que eu quero acelerar. Com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Se você está pedindo para o Senhor, não duvide, creia. É importante nós termos uma fé correta. E dentre as muitas bases de fé que nós poderíamos falar aqui, inúmeras delas, aqui é uma das mais centrais do meu coração, uma das que eu tenho mais carona me baseado. É uma verdade que Cristo continua trabalhando por mim. Por que eu quero te dizer isso?
Nós temos a tendência de acreditar que Jesus ele foi suficiente para me perdoar quando eu pequei e quando eu aceitei a Jesus. E ali naquele momento eu me rendi ao Senhor e eu reconheci, olha, Ele pode me perdoar. Mas muitas vezes nós somos ensinados que depois desse perdão inicial, a competência, a habilidade e responsabilidade de manter a sua salvação, de manter o seu caminho, pertence a você e a mim e não a Cristo. E eu quero te representar isso com a forma mais simples do mundo. Se você já me ouviu falar isso, você me perdoa. Mas quando Jesus quis representar a obra que Ele fez na cruz do Calvário, Ele disse que quando nós quiséssemos lembrar o que Ele fez, o que nós teríamos que fazer? O quê? Ceiar. Amanda, Jesus podia ceiar de uma forma diferente. Jesus podia ter determinado que nós lembrássemos da morte dele, dando um abraço, dando um ósculo santo, dando um iPhone por mão, dando um presente. Olha que coisa maravilhosa. Mas Ele reconheceu que nós deveríamos fazer isso através de dois elementos: o sangue e o corpo. E os dois elementos representam o que Jesus fez, mas eles não representam a mesma coisa. O sangue de Cristo representa a purificação dos nossos pecados. Quando nós chegamos diante de Deus, nós estávamos mortos, presos nos nossos delitos, e nós nos deitamos diante dele e falamos: eu reconheço que só o Senhor pode me livrar da morte, só o Senhor pode transformar minha vida, só o Senhor pode me curar, só o Senhor pode fazer por mim. Eu reconheci e eu recebi do sangue do Cordeiro que é derramado sobre a minha vida, que purifica os meus pecados. Mas não foi a única coisa que Cristo fez na cruz do Calvário. Além do sangue, Ele também te deu e me deu o pão. O pão é o alimento mais básico que qualquer pessoa daquela época podia receber. Que Ele está dizendo para você: eu não só purifiquei os seus pecados, eu dei para você o sustento para que você possa viver daqui para frente. Deus tem um projeto com a sua vida. E um dos textos que eu gostaria tanto que o Senhor pudesse confirmar no seu coração, através dessa obra, que é a obra de sustento de Deus, sustento de Cristo, está em Hebreus capítulo 7, no versículo 25. A minha oração é que isso entre no seu coração de uma forma tão contundente, que nunca mais você se esqueça que Ele é o sangue e o corpo, o perdão de pecados e o sustento da nova vida. Olha o que, não sei se foi o apóstolo Paulo, que escreveu a epístola aos Hebreus, mas olha só que coisa incrível que ele está dizendo. Por isso também pode salvar totalmente. Não é um empurrão, não é parcial, não é algo que é efêmero, passageiro. Ele está dizendo: pode salvar totalmente. Cada área deturpada da sua vida, seja a sua vida sexual, seja a sua vida financeira, seja a sua vida emocional, seja qual área da sua vida for, o Senhor está prometendo para mim e para você: Ele pode salvar totalmente. Ele pode fazer uma obra que é uma obra completa. Se você não tiver isso dentro do seu coração e convencido disso, o seu exterior não vai ser alterado. E ele diz aqui: como Cristo faz isso? Vivendo sempre para interceder por eles. Deixa eu te falar um negócio. Jesus não é aquele Cristo que está morto no madeiro, mas Jesus também não é um rei que está somente assentado num trono, olhando para você e falando: errou ou acertou. Ele se levanta diante do Pai, dizendo: Pai, ele não consegue. Está aqui o meu sangue para purificar ele e para dar força para que ele possa ser totalmente salvo. E o último texto, já estou terminando. Judas capítulo 1, versículo 3 e 4.
Eu sei que nós ouvimos tanta gente nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, aonde você quiser. E hoje está muito em voga as pessoas que falam da hipergraça. E a gente até tem medo de falar da graça. Porque, se eu falar da graça, as pessoas vão achar que eu estou convidando alguém a pecar. Mas eu vou te mostrar na palavra que existe um ensino muito mais mortal para a igreja do que a hipergraça, que é a hiperlei. Olha o que Judas diz. Amados, 1 versículo 3: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, fazendo tudo que eu podia acerca da sua salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Quando ele está dizendo para aqueles irmãos: olha, vocês precisam entender sobre a sua salvação. Ele não vai falar sobre os caminhos, sobre santidade, sobre o que nós deveríamos fazer exteriormente. Ele estava dizendo: olha o que nós precisamos fazer, a batalhar pela fé. O que Judas está dizendo é o seguinte: a vitória começa na renovação da mente. Se você não entender que você precisa batalhar pela fé dentro da sua mente, você não pode permanecer. E aqui ele vai dizer, a Almeida Corrigida Fiel, a exortar-os a batalhar pela fé, que uma vez, e tem versões que dizem uma vez por todas, foi entregue aos santos. Continua, versículo. Aí ele vai falar sobre esses homens que estão, sem nós percebermos, levando a igreja a crer em coisas que a palavra não nos ensina. E eu estou dizendo para você, você não deve acreditar no que eu estou falando para você, o seu líder está falando para você. Você deve ser um bom crente, você deve confrontar aquilo que você está sendo ensinado com a palavra. Versículo 4, olha o que Judas vai dizer. Judas, irmão de Jesus: pois certos homens, cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. E esses eles pregam duas coisas. De fato eles pregam a hipergraça, transformando a graça do nosso Deus em pecado, em devassidão. Nós não podemos ter um ensino e uma crença e uma renovação de mente que nos leve a pensar que está tudo bem pecar. A salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. Mas existe um ensino pior ainda. Eles negaram o que Jesus Cristo, o único e soberano Senhor, fez na cruz do Calvário. Quando você e eu, nós não entendemos na nossa mente que o Senhor Jesus é quem nos sustenta, que é o Senhor Jesus que pela sua graça nos deu o pão da vida, você está, em outras palavras, negando o que Jesus fez por você. Não adianta você celebrar somente o sangue, a purificação de pecados, se você não entender que de outro lado você precisa também celebrar a nova vida que Jesus conquistou para você e para mim. E essa nova vida é uma nova vida em que Ele se tornou o meu e o seu intercessor, o nosso sumo sacerdote. A palavra vai dizer que hoje nós nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça, com confiança, e não é por conta das minhas atitudes e por conta das minhas ações, é porque um sumo sacerdote foi levantado, um sumo sacerdote da linha de Melquisedeque, que não teve começo de dias, nem fim de dias, mas ele é Senhor e Rei, pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos e dos séculos. Portanto, irmãos, ficando de pé, e te peço desculpas pela minha demora. Podem ficar de pé. Se os irmãos do louvor quiserem vir. Essa é uma das verdades que eu mais me apego. Eu estou plenamente convencido
Eu creio de todo o meu coração que sem Cristo como meu sumo sacerdote e intercessor, é impossível que eu ofereça o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, se você deseja fazer essas obras, deseja oferecer o seu corpo, apresentar o seu corpo na Trindade, e aí você entende por que Jesus diz: ide e fazer discípulos. Ele poderia dizer: vamos Pai e Espírito Santo, mas ele disse: ide, porque ele estava reconhecendo que você fazia parte dessa união. Você e eu, nós fazíamos parte dessa aliança, apresentando o nosso corpo para ir aos lugares onde a palavra precisa ser pregada, para chegar nos lugares onde você vê que as casas estão destruídas, famílias estão à bancarrota. Jesus está dizendo para você: apresente o seu corpo, porque eu quero te enviar. Apresente o seu corpo para mim. Traga o seu corpo, porque ele é importante para mim. As suas pernas, os seus braços, a sua voz, os seus pulmões são importantes. Mas não adianta nós querermos ir se antes nós não mudarmos a nossa mente, a nossa mentalidade. O Senhor da obra é quem vai nos sustentar. É o Senhor de todas as coisas que vai cuidar das nossas vidas. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você falasse isso para o Senhor. Fale isso para o Senhor: Senhor, me confronta e me confirma na minha mente as verdades do Teu reino e as verdades da Tua palavra. Tira esse tempo para falar para o Senhor. Se você é essa pessoa que está desejando tanto ir, se você é essa pessoa que está falando: Deus, me envia para os becos, para as prostitutas, me envia para aqueles que estão sedentos, famintos, me envia. Eu quero te convidar a falar para o Senhor: mas Deus, me dá uma forte convicção, me dá uma fé inabalável. Vou te dar 3 minutinhos para que você confirme essa palavra no seu coração, levando isso em oração ao Senhor. Fala: Deus, renova minha mente, renova minha mente. Se o que tem habitado dentro de mim é um espírito de orfandade, um espírito de insuficiência, fala para o Senhor: Deus, renova minha mente, me deixa ser confrontado com as verdades da Tua palavra. Confirma, Deus, a Tua palavra dentro de nós. Renova as nossas mentes. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti.
medida que eu me aproximo mais, tudo perde seu valor. Diga isso ao Senhor. Eu estou aprendendo a estar Diga para o Senhor: eu estou cada dia satisfeito. mais satisfeito em Eu estou satisfeito do sangue. Eu estou satisfeito do medida que corpo. eu te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vamos dizer isso mais alto. Vai. E uma vez que eu nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além. Pai, nós te clamamos, Deus, que eu te clamo que essa palavra produza frutos no meu coração, mas muito além de frutos no meu coração, produza frutos na minha mente. Deus, eu te peço, Deus, que eu seja renovado na minha crença, na minha forma de enxergar o Senhor, de ver as tuas promessas e as tuas garantias. Nós nos colocamos diante do Senhor para que nós sejamos apresentados como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma última oração. Se você é nosso visitante, se é a primeira vez que você está nos visitando, ou se você estava se sentindo afastado do Senhor, eu quero fazer uma oração. Eu queria que toda a igreja repetisse comigo. E eu quero te convidar a fazer essa oração de todo o seu coração, aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele não vai só lidar com o seu passado, mas vai te garantir o seu futuro. Não só o seu futuro terreno, mas o seu futuro em glória, porque Ele tem preparado moradas para que nós habitemos com Ele na Nova Jerusalém. Por isso eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e orasse junto comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que ninguém, absolutamente ninguém, poderá me arrebatar das tuas mãos. Eu creio que o Senhor é poderoso para me transformar em um filho de Deus e me transportar do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. É o que eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca. Tem alguém que está fazendo essa oração pela primeira vez? Ou você está renovando o seu voto com o Senhor? Se tiver, eu quero que você levante a sua mão. Ninguém? Você? Vem cá. Alguém me ajuda aqui a trazê-lo? Aleluia. Vem cá.
mais alguém? Pode virar aqui para mim. Pode ficar olhando para mim aqui. Pai, nós queremos abençoar, Deus, ó Pai, essas jovens e esses jovens tão lindos que o Senhor trouxe. O Senhor os atraiu a si. Quando o Senhor foi levantado no madeiro, o Senhor disse que o Senhor atrairia muitos a si. Obrigado porque o Senhor os atraiu. Deus, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, convenceu o coração deles do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós declaramos que eles são abençoados e benditos nessa terra. Que a mesma bênção que estava sobre Abraão, Isaac e Jacó esteja sobre a vida deles. Pai, que os caminhos deles sejam prósperos a partir desse momento. Declaramos, ó Pai, toda sorte de bênçãos, porque o Senhor, a partir desse momento, os assentou nas regiões celestiais, como diz Efésios capítulo 3, versículo 1. Nós os abençoamos e declaramos o favor, a graça e a bondade sobre a vida deles, em nome de Jesus. E eu queria, por fim, pode abrir o olho, apresentar para vocês pessoas que agora você pode contar, uma família. Eu sei que é constrangedor vocês estarem aqui, posso perceber, mas eu queria que você virasse para trás e conhecesse pessoas que agora vão amar e cuidar de vocês. Vocês podem virar para trás. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem acompanhar aquele pastor lindo ali, ó. Lindo, cheiroso, maravilhoso. Pastor Rodrigo, de amarelo, fica à vontade. Se vocês puderem, 2 minutinhos, nós queremos acompanhar você. Estevão. Amém. Pessoal, se puder sentar rapidinho, a gente já está terminando. Vou falar aqui rapidinho sobre dízimo e oferta. Amém? Amém. Eu queria falar um pouco sobre o que Salomão falou sobre dinheiro. A gente vai ver lá no livro de Eclesiastes que Salomão, ele já bem velho, começa a falar um pouco sobre as suas conclusões sobre a vida. Ele começa a falar o que ele viveu muito e o que ele concluiu, e o que é a verdadeira virtude. E uma das suas conclusões é bem famosa, ele vai falar, tudo é vaidade. Ele vai falar, eu experimentei de tudo que meu olho podia ver, eu experimentei, eu concluí que é vaidade. Em outro momento ele vai falar em Eclesiastes, eu fui tolo, eu fui sábio, eu fui louco, ok, a sabedoria é melhor, mas no final é tudo vaidade. E às vezes de uma maneira bem pessimista ele fala, morre o sábio, morre o estulto, tudo vai cair no esquecimento, é tudo vaidade. E um dos tópicos que Salomão vai tratar é sobre o dinheiro. Ele vai falar lá que é dom de Deus que o homem desfrute do seu trabalho. É dom de Deus, é muito bom se regozijar com o que a gente ganha. Mas ele também vai estabelecer um limite.
Lá em Eclesiastes 4, estou lendo a Almeida Revista Atualizada, Eclesiastes 4, versículos 7 ao 8, ele vai falar: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, seus olhos não se fartam de riquezas. Depois, lá em Eclesiastes 5, versículo 10, ele vai falar: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. É interessante a gente pensar que ele está falando, ó, quem ama o dinheiro, na verdade, vai correr e não vai chegar em lugar nenhum. Tem uma frase que eu gosto de um pensador, se eu não me engano, alemão, ele vai falar que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de querer e o tédio de possuir. A gente está sempre querendo algo, quando a gente consegue, a gente fica entediado, a gente quer algo mais. Você quer comprar um tênis bonito, aí você vai lá, compra, aí, ok, né? Mas agora é sem graça, agora eu quero esse aqui. E a gente nunca vai encontrar a nossa satisfação nas coisas na terra. E da mesma forma que Salomão concluiu, é tudo vaidade, Paulo vai concluir algo similar e vai falar: eu considero tudo como perda, por causa do conhecimento de Cristo. E é bem interessante que Paulo fala em Filipenses 3, que ele meio que faz uma comparação. Eu comparo tudo com o conhecimento de Cristo, e é tudo como perda, é tudo como refúgio, literalmente esterco. Mas aí depois Paulo vai e fala: eu considero como perda com uma finalidade, para ganhar a Cristo. É como se ele estivesse fazendo uma relação. Ok, existe uma comparação, mas ao mesmo tempo eu decido considerar as coisas como perda, para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo em mim justiça própria. Então basicamente, a nossa satisfação está em Cristo, como a gente cantou aqui. E uma maneira bem prática de tirar um ídolo no seu coração é simplesmente abrindo mão dele. Muito comum esse ídolo é o dinheiro. E Jesus foi bem prático, ele falou: se um membro do teu corpo te faz tropeçar, o que a gente tem que fazer? Arranca fora. Então, se tem um ídolo no seu coração e comumente é o dinheiro, uma maneira bem prática é o ato da generosidade. Então aqui a gente tem a oportunidade agora de sermos generosos para o Senhor, e isso é bom para a igreja, mas Deus não precisa, isso é melhor para você, amém? Então, se puder ficar de pé, a gente vai orar rapidinho. Pessoal, pode chegar aqui. Amém, Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor é bom e nós encontramos a nossa satisfação no Senhor. Obrigado que o Senhor é o que nos completa, Pai. Nós temos a oportunidade, Deus, de sermos generosos na casa do Senhor. Da mesma forma que é um dom a regozijar com o nosso trabalho. Nós sabemos, Pai, que o dinheiro pode ser um problema, mas uma maneira bem simples, Pai, de resolver esse problema para muitos de nós é simplesmente sendo generosos, Pai. E obrigado, temos a oportunidade de sermos generosos na Tua casa, Pai, com um propósito. O Senhor nos ajude a reconhecer a Tua suficiência e encontrar um coração cheio e suficiente em Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quem trouxe seu dízimo, sua oferta, pode chegar aqui à frente. Amém? Valeu, pessoal. Boa noite, gente, tudo bem? Falar rapidinho aqui. Quem é que gosta da festa da roça? Quem vai estar aqui sábado que vem? Então, nós vamos ter a dança que normalmente nós fazemos todo ano. E está rolando, começo da sexta-feira, os ensaios. Então, eu queria deixar aqui o horário e os dias dos ensaios. Para quem quiser dançar, ainda tem como. E nós estamos precisando de mais gente para a gente poder fazer uma festa boa ali. E os ensaios, o próximo ensaio, terça-feira, dia 18/6, às 19 horas. Então, das 19 ali até as 21. E na quarta-feira, dia 19/6, das 20 às 21. Qualquer dúvida, você pode procurar a pastora Sandra, o pastor Walter, ou alguém aí da coordenação, tá bom? Obrigado. Amém, igreja. Vamos aqui para os avisos. Como a gente estava falando, né? Então, sábado a gente tem a festa da roça, às 19 horas. Né? A gente conta aí com a presença de todos vocês aqui conosco,
para a gente estar aí em comunhão juntos. Próximo. São os ensaios, né? Reunião de líderes e líderes em treinamentos, no dia 28, às 20 horas, para ir para os líderes e líderes em treinamento. Próximo. Festa das Nações, 20 e 21 de julho. De julho, isso mesmo. Festa das Nações, Missões Mundiais. Contamos com a presença de toda a igreja aqui junto conosco. Próximo. Conferência Fire, Rede Amarela, nos dias 23 a 25/8. As vagas são limitadas, então já reserva aí a sua participação. Próximo. Acabou. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês. E esperamos vocês aqui na Festa da Roça.